Então, pessoal, nós temos aqui a chance de dar o pontapé inicial para mais um ano de pesquisa, tá? A gente está bastante animado para poder entender como o mercado de trabalho e o mundo do trabalho, o mundo de carreira evoluiu nesse ano de 2020 para agora, o início de 2021. Como a gente vai ver um pouco depois, a gente vai ter uma janela mais alongada para coleta de dados, tá? Então, a gente está iniciando coleta de dados agora em fevereiro e a gente vai poder fazer essa coleta até o meio do ano, tá? Até o final de junho, como o Daniel vai mostrar para a gente no cronograma da pesquisa. Então, a ideia hoje é a gente passar para vocês aspectos metodológicos, técnicos, um pouco de conceito também do que a gente vai pesquisar, né? No que se baseia a metodologia FIA Employee Experience. Vamos falar um pouco também de como vocês podem utilizar esses dados depois para a tomada de decisão gerencial. E, por favor, fiquem à vontade para fazerem perguntas que elas vão ser ou respondidas imediatamente ou selecionadas para serem respondidas aqui ao vivo. Muito bom. O que a gente fez o ano passado, né, com toda a adaptação que foi feita, e com o novo parceiro de mídia que a FIA tem para fazer a pesquisa, foi a ampliação dos aspectos da metodologia para o conceito de gestão da experiência do colaborador, que é um conceito que vem da disciplina de experiência do cliente, né, do consumidor, que gestão de pessoas foi lá e emprestou esse conceito para saber qual é a experiência de aquisição de um bem ou serviço que um cliente tem, e fazendo uma analogia, é saber como a jornada do colaborador ela acontece dentro da organização, desde o seu, do seu ingresso na organização até a conclusão, né, ou a sua aposentadoria, ou o seu desligamento, ou a sua solicitação de desligamento dentro da organização. Tá? Então, é um conceito que a gente empresta do marketing para saber justamente como as pessoas se ligam e se conectam à organização. E a gente faz também uma ampliação, né, desse aspecto de trabalhar a gestão da experiência do colaborador durante a sua permanência, sua trajetória dentro da organização. E a gente tentou trazer nesse chart aqui um condensado da metodologia, tá? Então, assim, uma coisa que é muito importante a gente destacar aqui, que essa é uma metodologia baseada na geração de resultados da organização como um todo. Tá? A gente precisa enxergar a organização como um sistema, e um sistema complexo que ela é. E quando a gente pega a lógica de uma organização privada, a gente pode fazer analogias aqui a organizações públicas, organizações do terceiro setor, de quais são os seus objetivos, mas a gente está aqui para gerar resultado no curto prazo e gerar e proteger valor da organização no médio e longo prazo. Tá? A gente vai fazer isso através de produtos e serviços, né, que são prestados aqui pelas organizações, e o nosso sucesso é ter clientes satisfeitos. Tudo isso vai ser baseado em ativos e processos, né, que a organização tem à disposição, e quem vai operar tudo isso aqui são as pessoas engajadas, né, o conceito de engajamento. E o conceito de engajamento a gente separa ele, né, ele é separado na literatura. Hoje se confunde um pouco engajamento com clima organizacional. E o que é o engajamento? O engajamento é quando a gente tem o comprometimento das pessoas mais a entrega. Então, eu tenho aqui o comprometimento organizacional afetivo, a gente já vai falar dele aqui, e o quanto as pessoas conseguem entregar dentro do seu espectro profissional ali. Só que a gente tem uma série de ferramentas que elas são destinadas a isso. Então, eu tenho, desde o processo de avaliação de desempenho, todos os sistemas de metas, os sistemas de controles que toda organização tem. Então, assim, a gestão da entrega está muito bem coberta. E nos compete aqui fazer a gestão do comprometimento das pessoas. Tudo isso aqui opera sob um guarda-chuva de cultura organizacional. A metodologia, ela tangencia aspectos de cultura organizacional, a gente consegue tirar dali elementos bastante consistentes da cultura organizacional, só que a gente não está, de fato, medindo cultura, né? O que a gente está fazendo aqui
fazendo a gestão do comprometimento organizacional afetivo das pessoas, né? E o que é esse comprometimento? O comprometimento das pessoas, a gente consegue... Tem um menu aqui na minha frente, tá atrapalhando. A gente consegue observar o seguinte, né? Quando a gente está falando que essa metodologia ela é destinada a fazer a gestão do comprometimento das pessoas, a gente está falando da gestão do alinhamento das pessoas com políticas e práticas da organização, tá? A gente está falando da disposição que as pessoas têm de atuar e a intenção que elas têm de permanecer. No fim das contas, é disso que a gente está falando, tá? São esses aspectos aqui que a gente está falando. Deixa eu só ligar a minha canetinha aqui de novo. Muito bem. E a gente faz isso de duas formas. Uma forma que ela é inerente à existência de uma organização é prover suporte aos funcionários para poderem trabalhar, tá? A gente não está falando de ativos e processos aqui, que a gente já falou a respeito disso. A gente está falando da atuação da principal executiva da organização, tá? Que precisa atuar com consistência para gerar confiança, que precisa ser próximo e que precisa ter bom desempenho, tá? À vista das pessoas. A gente está falando também da estrutura de gestão de pessoas que vocês, profissionais de RH, operam dentro das organizações, né, que também faz parte do suporte organizacional. A gente está falando de salário, a gente está falando de carreira, a gente está falando de treinamento, que é medido aqui pelo indicador do IGP, né, do questionário de práticas, que a gente vai ver como acessá-lo hoje. E a gente está falando também da atuação da liderança de linha, o gestor lá na ponta, que precisa atuar com coerência, precisa dar feedback, precisa ser experiente para poder conduzir os times de trabalho. Então, essa é uma maneira da gente gerar e manter comprometimento organizacional. A outra maneira é fazer gestão de clima organizacional. Pegar os indicadores de uma pesquisa de clima, né, entender esses indicadores para a gente poder trabalhar. Agora, é importantíssimo que, né, no espectro de governança de clima, que a gente entenda quais são os agentes de clima organizacional, responsáveis por clima organizacional. A gente vai estar falando aqui da principal executiva da organização, vai falando de liderança, RH e os não gestores. E que para cada um assuma o seu assento, assuma o seu papel adequado para que a governança de clima organizacional seja exitosa, tá? Então, a gente, inclusive, consegue medir níveis de maturidade, a gente não vai conseguir mergulhar nisso daqui hoje. E, para finalizar, a metodologia, ela traz aqui aspectos do indivíduo. Quando a gente contrata alguém, a gente não contrata só o conhecimento, a capacidade de trabalhar, a gente traz o pacote inteiro. Então, a gente foi pesquisar, né, como eu estava dizendo antes, a condição de saúde das pessoas, hábitos alimentares e atividade física, e tem sim impacto em clima organizacional isso, tá? Ele não é pequeno, ele é bastante considerável. A gente está falando do nível de endividamento das pessoas, né, condição financeira, os aspectos de retenção, motivo e intenção de permanência, o risco de perda de talentos e a orientação motivacional das pessoas aqui, né? O que elas entendem que é fator de sucesso na carreira. E, obviamente, a gente vai olhar para cada um na sua individualidade e saber se as pessoas estão sendo tratadas da maneira que gostariam, né? Ou seja, as variáveis de diversidade. Então, essa a metodologia, como a gente organiza todos esses indicadores, todos eles estão conectados, né? E a gente precisa saber aqui como as pessoas estão desempenhando né, os seus papéis profissionais aqui, para a gente poder entender também como transmitir isso daqui para dentro da organização, né? Ou seja, para que a gente tenha êxito em fazer a gestão do comprometimento organizacional afetivo das pessoas. Muito bom. E a pesquisa, ela se baseia, né, esse ano o ano passado a gente teve a chance de batizar a metodologia de FIA, Employee Experience. Antes a gente ficava um pouco subordinado a outras marcas, mas agora a gente consegue apresentar para vocês essa metodologia, né, que é uma metodologia consagrada já, ou seja, e não começou há 17 anos atrás, isso aqui começou com o professor André Fischer lá na década de 80, dentro do agronegócio, ou seja, a gênese de tudo isso, ela faz parte de um espectro da economia brasileira extremamente relevante até hoje, e dentro do agronegócio, no programa do Proálcool, né, com o desenvolvimento de usinas de álcool no país, ou seja,
é alguma coisa genuinamente brasileira e que por isso tem uma aderência tão grande com a nossa dinâmica social. Tá? Isso aqui já foi aplicado em mais de 1.500 empresas, a gente deve estar batendo aqui umas 2.000 empresas diferentes que já aplicaram a metodologia ao longo de todos esses anos, e todo ano a gente vai fazendo as melhorias, né? A gente vai entendendo os desafios de vocês, de gestão de pessoas, e vai trazendo novos elementos para que vocês possam tomar decisões estratégicas, decisões de gestão de pessoas que estão em linha com o negócio, como a gente viu lá no slide da metodologia. Muito bom. E falando um pouco da pesquisa, ela continua gratuita, tá? Ela é totalmente gratuita, as empresas não têm que desembolsar nenhum valor para que possam participar. E a gente fala que ela é gratuita porque vocês não precisam desembolsar, mas obviamente tem um esforço grande para organizar todas as informações. Não são mais necessárias viagens de funcionários para poder participarem de grupos focais, tudo isso é feito à distância também, direto com vocês profissionais de RH. Por isso é uma pesquisa que tem um custo baixíssimo, tá? E vocês recebem um extrato gratuito de informações ao final do processo, tá? Lá no final do processo vocês vão receber um extrato gratuito de informações, como a gente sempre fez. É uma pesquisa que está aberta para todos os funcionários, então assim, é uma pesquisa censitária para funcionários CLTs, para estagiários e para sócios associados e também os PJs da organização. Tá? Quem trabalha como PJ na organização também pode participar. A gente vai ver ali mais para frente os públicos que não devem participar. É uma aplicação 100% digital, né? Ela pode ser feita com acesso através do CPF do funcionário e o ano de nascimento. O Daniel vai falar mais disso também, ou vocês podem selecionar alguma outra variável que não seja o CPF. A premiação é feita por porte agora, além dos destaques por temas e por segmento. Temos 3 campeãs, a gente vai relembrar aqui quais foram as campeãs de 2020. E aí, no final aqui, só para vocês saberem que vai haver aqui um retorno dessas informações gratuitas para que vocês possam se beneficiar desse processo também. Muito bom. Essa é a nossa equipe. Cá estamos nós outros. Não coube todo mundo aqui, a gente já opera com, né, fora os nossos chefes, o professor Joel Dutra e o professor André Fischer, grandes sumidades em gestão de pessoas hoje, que coordenam o nosso trabalho. A equipe de coordenação técnica sou eu, Felipe, deixa eu me apresentar aqui, Felipe Fonoff, estou envolvido nesse processo desde o ano de 2010, quando, junto com Daniel e Matias, a gente assumiu a coordenação técnica na execução dessa pesquisa. Tá? Então, já temos, obviamente, contamos com a experiência dos nossos coordenadores, que trazem toda a referência, não só a referência metodológica e conceitual, mas a aplicação de tudo isso. São professores bastante experientes também na aplicação desses conceitos, e nós também já estamos na estrada há algum tempo e temos uma larga experiência para a condução das atividades. Muito bem. Falando um pouco do porquê participar, né? Por que a gente gostaria de convidá-los? A gente viu que é uma pesquisa que não tem custo, todos os funcionários podem participar, mas o que mais? Né? O que mais a minha organização pode ganhar com a participação na pesquisa? Nós elencamos aqui alguns motivos para vocês participarem. Então, pensando em como nós, de gestão de pessoas, podemos contribuir com o negócio, o primeiro deles é a valorização da marca. E a gente não está falando da marca empregadora, não. A gente está falando da marca mesmo. Imagina que, se você for classificado entre os lugares incríveis, a sua marca, a sua empresa, ela vai estar no portal do UOL, né? Que a gente vai ver um pouco aqui dos números do UOL, mas é o maior portal da internet brasileira, com um nível de acesso bastante elevado. Tá? Nós sabemos também que, se aplicado o conceito de gestão da experiência do colaborador de maneira adequada, né, nós conseguimos colocar o desenvolvimento, a atenção das pessoas, o comprometimento das pessoas
em função dos objetivos do negócio. Então, seguindo a metodologia, a gente tem a chance de alcançar resultados de negócio através da satisfação das pessoas. Tá? Então, isso daqui também são relações bastante conhecidas. Obviamente, tem a aprendizagem com a pesquisa, né? Vocês tomarem contato com a metodologia estruturada. Aqui sim, gestão da marca empregadora. Se eu sou uma empresa de varejo, né, muito conhecida, a gente tem a chance aqui de fazer né, ser uma marca conhecida. Agora, se eu não sou uma organização de varejo, se eu não tenho uma marca conhecida, é um auxílio muito grande aqui, né? A conta que a gente faz é que está entre os 100 lugares incríveis, aumenta em 30% a retenção dos funcionários de vocês. É um grande projeto da área de gestão de pessoas que vai colocá-los, né, profissionais de gestão de pessoas, em contato com os dirigentes da organização. Vocês definitivamente aparecem no radar da organização e se estiverem entre os lugares incríveis, então, ainda mais, né? E a utilização para a tomada de decisões gerenciais. Como a gente sempre diz aqui, a gente não vai ter chance de detalhar muito hoje, mas são dados desenvolvidos para que eles possam suportar decisões gerenciais de vocês. Muito bem. Falando um pouco do nosso parceiro de mídia, é o maior gerador de conteúdo em língua portuguesa do mundo. Tem 7,4 bilhões de páginas visitadas mensalmente, 113 milhões de visitantes únicos por mês, 30 canais com mais de 1 milhão de visitantes únicos por mês, e a internet inteira está lá no UOL, né? 9 em cada 10 internautas acessam o portal do UOL. E foi uma parceria muito exitosa, né? Era a nossa primeira opção como parceiro de mídia e eles toparam prontamente esse desafio, né? Foi um sucesso muito grande a edição de 2020 e a nossa expectativa é crescer muito agora em 2021 para que nós tenhamos novamente a chance de reconhecer os lugares incríveis para se trabalhar. E toda essa informação ela pode ser buscada dentro do site do UOL, tá? Então eu até coloquei o link aqui embaixo, mas não precisa, é só entrar no UOL, tem lá o UOL Economia, dentro do UOL Economia já aparece aqui os lugares incríveis, você clica. Hoje tem os dados aqui sobre a pesquisa de 2020, né? Com todas as informações ali que foram publicadas ao longo dessas edições. Aí vocês conseguem encontrar também as premiadas, todas as premiadas. Então, assim como eu disse, a gente teve 3 vencedoras dos portes pequeno, médio e grande, e as empresas que se classificam recebem aqui uma matéria exclusiva dentro do portal UOL também, para que elas possam ser conhecidas, né, a história de vocês, possam ser conhecidos aqui os aspectos de marca empregadora. Isso daqui certamente auxilia tanto na marca empregadora também como na gestão do negócio propriamente dito. E eu queria passar, queria passar agora para o Daniel, né? Deixa eu interromper aqui a minha transmissão. Então, assim, a ideia é que vocês venham, de fato, participar conosco mais este ano, e o Daniel vai contar para a gente um pouco melhor como esse processo acontece. Vai lá, Daniel, tem alguma pergunta para ser respondida agora, nesse intervalo? Não? Eu acho que não. Teve o Fernando respondeu aqui. O Fernando respondeu uma pergunta da Vanderleia, mas quem quiser, por favor, vão colocando aí suas dúvidas. Bem, bom dia, né? Bom dia a todos. Eu sou o Daniel Mello, o Felipe já nos apresentou, aí sou um dos coordenadores técnicos da pesquisa. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um momentinho. Deixa eu colocar aqui. Está aparecendo? Tela cheia? Sim, está aparecendo, Daniel. Está ótimo o som, segue o jogo. Vamos lá. Então, começando por quem pode participar da nossa pesquisa, e o critério é extremamente simples. Se sua organização tem 50 ou mais funcionários, ela pode participar, né? E quem nós consideramos aí funcionários?
todos os CLTs, estagiários, associados e também esses PJs que são ligados diretamente aí à organização. E tem, claro, também empresas públicas que podem participar, aí entram aí os servidores, né, estatutários, comissionados, qualquer instituição pública pode estar participando também. E quem não participa desse processo? Todo o serviço terceirizado não participa, e também os menores aprendizes ainda não fazem parte da nossa metodologia. Tá? Então, é muito simples. Se sua empresa tem 50 ou mais funcionários, você pode estar se inscrevendo. Como que a gente chega nesse ranqueamento, né? Como que é formado o índice final, que é o IFEX, Índice FIA Employee Experience? Nós consideramos, de acordo com aqueles 4 agentes que o Felipe mostrou antes, né? Então, temos lá o CEO, né? O ACEO, o RH, os gestores e as próprias pessoas. E aí a gente traz aí 4 índices que traduzem um pouco esses agentes. Tem o índice de clima, que é a pesquisa já tradicional, pesquisa de clima, desenvolvida lá atrás pelo professor André Luiz Fischer na década de 80, e isso, claro, veio sendo aprimorado desde então, e a pesquisa estaria aí representando as pessoas, né, a percepção das pessoas. Então, são 58 afirmativas ou assertivas de clima que são colocadas diante dos funcionários, e eles vão lá dizer se eles concordam ou discordam com cada uma delas, de acordo com uma escala de concordância, né, uma escala de Likert, que é chamada, de 5 pontos, e isso vai gerar um índice de concordância. Depois nós fazemos a categorização dessas assertivas em 12 temas. Depois, quem tiver mais dúvidas sobre o questionário, a metodologia específica de clima, a gente pode conversar e enviar o questionário para vocês também. E esse índice de clima é o que pesa mais. O que vale mais vale 60% do IFEX. Depois tem o índice de gestão de pessoas, onde aí a gente foca nas práticas de gestão, é o questionário que o RH vai responder. E esse questionário, depois o Matias vai explicar um pouquinho mais, mas tem uma parte que é binária, digamos assim, a empresa vai informar se tem ou não determinada prática. Quando ela fala que tem, no questionário vai abrir um detalhamento disso, e também aí a empresa vai ter que descrever, explicar como que ela faz determinada prática. Então, tem uma nota binária, tem uma avaliação dessa descrição e tem a auditoria, que é uma conversa também entre um especialista em RH com vocês, né, representantes da empresa, numa conversa, uma videoconferência, que é a segunda etapa, e a gente vai explicar um pouquinho mais depois também. E 2 novos índices, em termos da nossa metodologia, mas que nós já aplicamos em 2020, o índice de liderança, onde a gente vai focar aí nesse gestor imediato, avaliando o nível de coerência dele, né? Se ele utiliza a ferramenta de feedback, se o funcionário percebe, né, o feedback desse gestor, e qual que é o estilo dele, para a gente justamente avaliar se ele está tendo uma atuação que é mais positiva ou mais negativa, aí impactando o clima e resultado dessa equipe. E, por último, o índice do CEO, onde nós perguntamos ao funcionário se ele conhece, se ele confia e como que ele avalia a gestão dessa pessoa. Né? E aí esses 2 índices valendo 5%, o índice de liderança valendo 5% e o índice do CEO valendo 5%, então fechando aí os 100% do IFEX. Com essa nota, com o IFEX, é gerado esse ranqueamento que vai levar à premiação dos lugares incríveis para trabalhar. Então, a premiação, que é essa parceria FIA-UOL, leva em consideração esses 4 índices. De forma independente, nós, FIA, fazemos uma avaliação do índice de clima, né, somente do ICO, e se a empresa atingir alguns requisitos, que eu vou mostrar mais para frente, vai poder usar o nosso certificado de qualidade do ambiente de trabalho. Então, são 2 selos que a empresa pode adquirir nesse processo e são independentes, né? Então, a premiação FIA igual Lugares Incríveis para Trabalhar é considerado o IFEX, onde nós avaliamos esses 4 índices, e o certificado FIA de qualidade do ambiente de trabalho, a gente avalia o ICO. Tá?
entrando no passo a passo da pesquisa, vamos começar pelo cronograma. Abrimos as inscrições na segunda-feira, no dia 1º. As inscrições vão até o dia 15 de junho. Então, conforme o Felipe falou, esse ano nós temos uma janela grande, né, de inscrição e de coleta de dados. A data mais importante, então, é a data final de coleta. Então, as empresas têm até o dia 30 de junho para fornecerem as informações para a pesquisa. O sistema vai fechar após essa data. E aí são os 2 questionários, o questionário que está sendo aplicado aos funcionários e o questionário que o RH está respondendo sobre as práticas de gestão. A partir de abril, as empresas que quiserem adquirir o detalhamento dos resultados de clima poderão sinalizar para nós que desejam fechar a coleta dos funcionários, já coletaram, já atingiram a amostra mínima e poderão, em cerca de 2 semanas, ter esses resultados de clima. E para todas as demais, esses resultados vão estar liberados a partir de julho. Então, a partir de julho, todas as empresas vão acessar os resultados de clima. Em julho também vai ocorrer a segunda etapa da pesquisa, depois a gente detalha um pouquinho mais, que é a etapa de auditoria, onde em uma conferência, uma conversa virtual, um especialista vai conversar com o RH. E a premiação sendo provavelmente em agosto, talvez setembro, a gente está alinhando aí com o pessoal do UOL, justamente para fazer esse evento de premiação. Ainda vamos verificar, claro, se vai ser possível presencial, talvez ainda vamos fazer esse ano um evento virtual. A inscrição, muito simples, dentro do hot site da pesquisa, que é o employeeexperience.fia.com.br, tem lá o link de inscrição e o link essa pessoa responsável pela empresa vai indicar aí algumas informações simples, CNPJ, razão social, e aí vai conseguir fazer a sua inscrição. No momento dessa inscrição, essa pessoa vai determinar quem é o responsável pela pesquisa e esse responsável vai receber do sistema um e-mail com um link, um link de acesso, uma senha provisória, o seu e-mail vai ser o login, para justamente entrar no sistema de pesquisa, onde tem esse painel de acompanhamento, e é um painel montado para facilitar o entendimento da pesquisa, inclusive com esses blocos, 1, 2, 3, 4, 5. Não dá, por exemplo, para você querer acessar esse bloco 4, que é justamente já acessar os questionários, sem ter passado nas etapas anteriores. Então, fica muito fácil aí você entender o passo a passo. Uma novidade, que a gente destaca aqui esse ano, nós colocamos 2 informações novas aqui. Na verdade, é uma informação, um bloco novo e um que a gente alterou a forma de coletar a informação. Esse bloco novo é justamente de informações de login. Então, agora, eu vou até passar aqui, depois eu volto. Agora, a empresa, esse responsável, pode indicar para nós qual é a variável do funcionário, a identificação do funcionário que vai ser utilizada para que o funcionário acesse ao questionário, para que o funcionário receba a senha de acesso. Até o ano passado a gente estava usando o CPF, não tinha opção, e agora a gente deixou isso, até porque algumas empresas falaram que não poderiam utilizar CPF, então a gente falou, ok, agora você pode nos indicar, você vai usar CPF, você vai usar o e-mail, você vai usar uma matrícula interna, ou uma outra variável. O que importa tem que ser única. Não pode ter duplicidade dentro da empresa. E depois eu vou falar um pouquinho aqui, você vai mandar uma lista com essas informações. Então, a empresa vai assinalar, e também, uma outra novidade, a empresa vai ter que escolher qual é o link que esse funcionário vai acessar. Então, a gente tem o link básico, que é o fex.fia.com.br, e aí a empresa vai dizer qual é essa extensão. Normalmente é o nome da empresa aqui. E aí, na comunicação interna, a empresa tem que divulgar esse link completo. O funcionário vai acessar,
o link completo. Se ele acessar fex.fia.com.br, na página vai ser solicitada essa extensão. Então, o funcionário, de qualquer maneira, ele vai ter que saber. Então, o mais fácil é colocar o nome da empresa. Quando esse responsável colocar um termo aqui, o sistema vai verificar se já existe, porque não pode existir outra empresa que utilize esse mesmo termo. Tá? Então, essa é uma das novidades aí em relação ao ciclo 2020. E também aqui no bloco 2 tem um bloco específico onde o funcionário, esse responsável, vai colocar os dados de contato dos representantes da empresa. São poucas as informações, a gente pede informações aí, claro, desse representante, desse responsável, do responsável pelo RH, do responsável pela área de marketing ou comunicação interna e pelo CEO presidente, a informação desse CEO presidente. Justamente para a gente ter essa comunicação processual da pesquisa e também, dependendo, alguma comunicação aí de relacionamento comercial. E respeitando a LGPD, foi feito esse bloco separado, justamente para o sistema a gente ter um maior controle. Então, é uma base de dados totalmente controlada e vocês podem, a qualquer momento, falar que querem retirar algum dado, mudar alguma questão. E tem os termos de aceite, claro, quando você põe a informação, essas informações aí consideradas pessoais, respeitando a LGPD, você tem que clicar nos termos de consentimento. Seguindo aqui ainda no bloco 2, tem justamente a base de funcionários que todas as organizações têm que colocar, e é uma planilha muito, muito simples, é uma planilha com 2 colunas, né, que justamente são as informações necessárias para que o funcionário acesse ao questionário. Então, a primeira coluna vai ser o identificador escolhido, se foi CPF, matrícula ou outro elemento, e a segunda coluna é ano de nascimento com 4 dígitos. Então, muito simples, muito fácil de ser gerado, e aqui eu já aviso mais uma vez, respeitando a LGPD, porque nós pedimos essa informação pessoal, mas ela não vai seguir com a resposta do funcionário. Justamente para gerar uma senha para o funcionário, uma senha aleatória, e depois ela é descartada, essa informação é descartada da base do sistema, ela não prossegue, né? E nós, FIA, não temos nenhum acesso a essa informação dentro do sistema posteriormente. E a parte aqui, o bloco 3, é o bloco de personalização. O que significa isso? Algumas questões que são feitas, as empresas podem montar qual será a resposta que o funcionário vai ver e vai assinalar, né? Então, tem aqui a estrutura de áreas da empresa. Então, uma das perguntas é, funcionário, em que área você trabalha? E o funcionário vai ver a estrutura de áreas que você, responsável pela pesquisa, vai inserir, né? Então, tem esse organograma. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida aqui, nossa equipe vai dar todo o atendimento, a gente já está muito acostumado. Então, é uma planilha que tem que ser feita também muito simples, são 5 colunas, 5, 6 colunas, onde tem os níveis de áreas que devem ser colocados, e a gente também ajuda vocês a fazerem isso. E é importante, pensando principalmente nas empresas que querem utilizar aí o pós-pesquisa como uma ferramenta de gestão, então tem que tomar aí um cuidado maior na hora de montar essa estrutura de áreas. Tem a estrutura de cargos, então nós também perguntamos para o funcionário qual é o cargo, né, qual é o cargo em que ele atua, e vocês podem colocar até 12 agrupamentos. Então, não é para colocar a lista completa lá de 50, 60 cargos detalhados, né? É para colocar agrupamentos. Então, não precisa colocar analista 1, analista 2, analista 3. Você vai e coloca analista. Então, até 12 agrupamentos que podem ser inseridos no sistema. E as assertivas que vocês podem adicionar ao bloco de 58 que fazem aí parte desse bloco de clima, né? Então, tem as 58 assertivas que são as que valem nota, e vocês podem adicionar até 6 que não vão valer nota para os índices, mas que, de repente, vocês querem fazer uma medição específica, vocês podem adicionar até 6 afirmativas, assertivas de clima,
que a resposta vai ser também naquela escala de concordância, de discordo totalmente até concordo totalmente, a escala de Likert. Entrando aí na etapa, então, de coleta de dados, a gente reforça mais uma vez que são 2 tipos de questionários. O questionário do funcionário, que é a base é a pesquisa de clima, e depois tem também essas outras questões de perfil, questões que a gente fecha aí um conceito de employee experience, de experiência do colaborador. E, em paralelo, enquanto o funcionário responde à pesquisa de clima, né, o RH responde a um questionário de práticas. É um questionário extenso, complexo, que, conforme o Felipe falou, né, obviamente não tem desembolso na pesquisa, mas tem que ter uma pessoa dedicada a esse processo, tem um esforço pela organização nesse sentido. E a data final é a mesma, né, para os 2, 30 de junho. Então, conforme a gente sempre reforça, não pode ultrapassar essa data, por isso que a gente fala, se inscreva o quanto antes. É porque você tem todo o tempo de preparação também. Então, não deixe para se inscrever no dia 15 de junho, porque não vai dar tempo de fazer todo esse processo. Se inscreva agora, mesmo que você não inicie, né? Se inscreva o quanto antes e aí vai vendo o que tem que ser feito, que dados que você tem que inserir, peça ajuda para a nossa equipe de suporte, a gente ajuda aí no que for necessário. Sobre o questionário do funcionário, aqui é a página de acesso. Então, aquele link completo que você vai divulgar, fex.fia.com.br / a extensão que você definir, o funcionário acessou, ele vai ver, vai ter algumas instruções, né, antes, e daí ele vai chegar nessa página onde ele vai ter que inserir o identificador que foi estabelecido, aqui no exemplo está o CPF, e o ano de nascimento. No momento, tem um terminho de aceite, onde a gente explica justamente o que eu já falei para vocês, eu estou pedindo esse dado pessoal, mas ele não vai seguir junto com as respostas. Né? Então, é totalmente de acordo com a LGPD, a gente não vincula os dados respondidos com esse dado pessoal é descartado logo após a coleta. Né? O que acontece é que depois que o funcionário ele fornece esses dados, o sistema gera uma senha, né? Uma senha aleatória que só esse funcionário vai ter acesso, né? Nem nós aqui saberemos qual é a senha dele, né? Então é importante que ele guarde essa senha. Também vão ter diversas comunicações aqui informando que ele tem que guardar essa senha. Ele pode enviar para um e-mail, né? E é recomendado isso, que ele guarde, seja anotando, copiando e guardando no notepad da vida ou enviando para o e-mail. Né? No decorrer do questionário, ele também poderá enviar para o e-mail dele, mas a dúvida o problema é se de repente cai a conexão, ele só consegue voltar se ele tiver guardado a senha. Então, por isso que a recomendação, inclusive nas comunicações de vocês, tem que ser que ele faça aí, guarde essa senha, salve essa senha. Os critérios em relação ao índice de clima para a continuidade da pesquisa, né, da premiação, então tem 2 requisitos. Quando eu falo da premiação, lugares incríveis para trabalhar, para avançar para a segunda etapa, a empresa tem que atingir 70 pontos em clima e a amostra mínima de respondentes, que é essa tabela aqui embaixo. Depois, quem tiver dúvida, a gente conversa aqui também sobre essa tabela. E quando eu falo do certificado FIA de qualidade do ambiente de trabalho, a empresa que atingir 75 pontos no ICO e a amostra mínima também, vai ter direito gratuitamente a usar o nosso certificado. Então, independente dos outros índices que a gente viu na pesquisa, né, o índice de gestão de pessoas, o ILEAD de liderança e o índice do CEO, aqui a gente só está verificando o índice de clima e vai fazer a emissão desse certificado. A empresa vai poder utilizar durante 1 ano sem precisar pagar nada. Para vocês verificarem aí como é que está o nível de resposta, né, a participação, o sistema possibilita esse acompanhamento. Então, tem o bloco 5, que é o acompanhamento geral de resposta, né?
o nível geral, o sistema fala quantos faltam para atingir a amostra mínima, aqui tem todas as informações que vocês precisam estar acompanhando, e no bloco 6 tem justamente a estrutura de áreas que vocês colocaram, e vai ter aqui o número de respondentes em cada uma das áreas, conforme o pessoal vai respondendo. Então, aqui é em tempo real, então fica muito fácil o acompanhamento, e aí vocês podem fazer reforços de comunicação. É claro que aqui vai estar na mão do RH essa informação e tem que ser tratada com muito cuidado. Vocês não podem chegar numa área de forma a falar, pessoal, vocês é a área que tem menos participação, tem que tomar cuidado nessa comunicação para não constranger ninguém. E é justamente o que pode ou não ser feito em termos de comunicação que a gente vai entrar agora. Aqui, primeiro, o que pode, o que nós recomendamos que seja feito, é importante a empresa estabelecer um cronograma interno. Então, conforme nós já falamos, existe essa janela de resposta. Começou agora, em fevereiro, e vai até o final de junho. Mas a empresa, é importante dizer que nós, FIA, não entramos em contato direto com funcionários de vocês. Nós não fazemos comunicação sobre a pesquisa com os seus funcionários. A comunicação é de cada empresa, a comunicação interna. E então vocês têm que estabelecer um cronograma e falar internamente, a resposta à pesquisa de clima vai ser do período tal ao período tal. Montem esse cronograma com toda a parte de comunicação, e isso tem que ser amplamente divulgado. Tá? O que não pode, é claro, esse cronograma ultrapassar a data final de 30 de junho. Recomendamos aí que no início do processo tenha uma carta assinada pelo principal responsável da organização. Carta aqui é carta, mas é e-mail, divulgação nos canais que vocês possuem. E também uma carta do RH, aí falando um pouquinho mais do processo da pesquisa. Então, a carta do presidente é mostrando a importância da pesquisa, do processo, e a carta do RH falando mais sobre a parte mais processual de como que isso vai ser feito dentro da organização, o link de acesso, o período, etc. Aqui os procedimentos básicos, e sempre, em todas as comunicações, tem que reforçar a confidencialidade da pesquisa, o anonimato. Nós garantimos o total anonimato de quem está respondendo. Isso sempre tem que ser muito reforçado pela comunicação interna. E, claro, lembretes constantes aí durante esse período. E, no final, pode, sim, claro, mandar uma mensagem de agradecimento pela participação. O que não pode ser feito, o que tem que tomar muito cuidado. Nunca pode ser feito cobrança individual, Então, não pode, fulano, você não respondeu, ou você já respondeu, Não pode ser feito esse tipo de cobrança, tem que ser cobranças mais gerais, cobrança, divulgação mais geral, institucional. Tem que ter uma orientação muito clara aos gestores, porque, às vezes, até com bons aí, pensando positivamente, que o gestor achando que vai fazer algo bom, ele pode ultrapassar uma linha ali e fazer uma mobilização que constranja a sua equipe. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. É claro que ele tem que incentivar, mas um passinho atrás aqui nesse momento de coleta de dados para dar total tranquilidade aos funcionários responderem. Então, é claro que esses funcionários não podem responder junto aos seus chefes ou ao RH. Aqui a gente fala assim, não pode solicitar que todos respondam juntos em uma sala específica. A questão é, a empresa pode, claro, dependendo do tipo de empresa, estabelecer uma sala com computadores para a resposta. O que não pode é chegar e falar, pessoal do marketing, agora vocês vão lá responder, todo mundo vai lá agora responder a pesquisa de clima. Não. Pode ter essa sala, mas essa sala tem que ser aberta, o funcionário pode escolher o momento que ele vai responder. Claro que vocês podem delimitar alguns horários, algumas situações, mas não pode obrigar e falar que o funcionário tem que responder em determinado momento. Nunca pode, claro, vincular a pesquisa a nenhum tipo de brinde, bônus, isso
é óbvio. E, claro, nenhum tipo de coação, né? E aqui o que eu falo é mais um cuidado de orientar como que deve ser essa motivação de resposta. Conforme eu falei, às vezes gestores com boas intenções, eles ultrapassam um pouquinho essa linha, né? E orientações de preenchimento não podem ser feitas, porque justamente o funcionário ou alguém vendo esse tipo de orientação pode achar que a pessoa está sendo coagida, né? Se alguém tiver dúvida, fala para entrar em contato conosco. O questionário é feito de uma forma que qualquer pessoa consiga responder, né? Ele já é totalmente testado, com pessoas de diferentes níveis de escolaridade, de abstração, né? Então, a gente procura utilizar uma linguagem mais simples possível para justamente que todo mundo consiga responder. É claro que se tem pessoas que tenham dificuldade de leitura, a recomendação é sempre que ele responda num ambiente com um familiar, responda em casa com a família, com alguém que possa ajudar, mas que não seja da organização, tá? E a última aqui, a empresa não pode, claro, fazer nenhuma lista com quem já respondeu, mesmo porque a empresa não sabe quem respondeu ou não, né? E não pode sair perguntando, fulano, você já respondeu, e fazer um ticado, né? Não pode ser feito esse tipo de lista. Lembramos aqui que no questionário do funcionário tem um campo específico para ele fazer denúncias sobre o processo da pesquisa. Então, por isso que a gente fala que a empresa tem que ter muitos cuidados. Então, o funcionário pode fazer qualquer tipo de denúncia, a gente vai averiguar, vai analisar, se for comprovado isso, pode levar à desclassificação da empresa, claro, dependendo do tipo de denúncia que for feita. E temos também nossos canais, e-mail, telefones que os funcionários podem estar acessando a qualquer momento. Aqui agora, então, eu vou passar para o Matias. Eu não sei se tem dúvidas, se a gente resolve aqui algumas dúvidas que tenham aparecido. Deixa eu cancelar aqui a minha. Vou voltar aqui. Stop sharing. Voltei? Voltou. Vamos lá, Matias? Vamos lá, vamos seguir. Então, prazer, bom dia a todos. Meu nome é Matias. Eu vou seguir aqui a apresentação que está sendo conduzida juntamente com o Felipe e com o Daniel, tá? E a gente vai falar nesses próximos blocos sobre o questionário de práticas de gestão e sobre a parte de apresentação de resultados para as empresas depois da pesquisa também, tá? A gente para depois do bloco de questionário de práticas para as últimas dúvidas. Então, quem tiver mais alguma dúvida do que já passou, que o Daniel apresentou para a gente, quem tiver alguma questão aqui da parte do bloco de práticas também, mandem para a gente nos próximos minutos aí no chat, para a gente conseguir responder na sequência. Então, o questionário de práticas, ele funciona da seguinte forma, o Daniel falou, a gente tem uma série de questões que vocês vão marcar se vocês adotam ou não determinada prática, né? E uma vez que vocês marcaram ter essa prática, vocês vão precisar descrevê-la também para a gente. Então, para a gente conseguir compreender como que essa prática é feita, avaliar também de forma qualitativa essas práticas e entender depois num processo de auditoria se de fato isso é praticado da forma como a gente imagina que fosse, tá? O que é importante para vocês nesse questionário de práticas para facilitar o preenchimento de vocês? É importante que a inscrição de vocês na pesquisa seja feita com o CNPJ utilizado nos anos anteriores, tá? Quem tiver alguma dúvida de qual CNPJ foi usado, se tiver alguma mudança, pode perguntar para a gente também, porque isso faz com que o questionário de práticas de gestão de vocês de 2020 seja carregado em cima do questionário de 2021. E aí vocês só precisam atualizar as informações que estão lá e preencher as informações das questões novas, tá? Para vocês conseguirem acessar essas informações, vocês precisam ter fechado todas as informações preliminares que o Daniel informou, né? A parte de base de funcionário, organograma, cargos e assertivas personalizadas. Aí a parte do questionário de práticas vai ser liberado para vocês. Ainda assim, se alguém tiver dificuldade de fechar essas informações e precisar antes de um questionário em formato de PDF, a gente pode disponibilizar para vocês também. Okay?
E aí, esse questionário ele é baseado apenas na informação de vocês, se vocês têm ou não a prática e a descrição. Vocês não precisam mandar para a gente nenhum tipo de material complementar, então fotos, vídeos ou outro tipo de documento que comprove a prática ou não, a gente não precisa. A gente vai se basear de fato na descrição e depois no que for conversado na auditoria do processo. Nessa parte de descrição de práticas, o que é importante vocês terem uma atenção maior? A gente demanda uma coerência muito grande entre o que foi perguntado na questão e o que é pedido na descritiva. Então, em alguns poucos casos, a pergunta descritiva ela pede outras informações ou ela não é exatamente o que a gente está perguntando na questão de ter ou não a determinada prática, tá? E a gente pede também que vocês não remetam a informação, a resposta de vocês a itens anteriores. Então, ao informar, por exemplo, todas as etapas de um processo de avaliação de desempenho, a gente pede, de fato, que vocês diferenciem cada uma dessas etapas em cada um dos itens do questionário e não descrevam na primeira questão todo o processo e depois ficarem se remetendo ao item que já foi citado. Tá? Isso aqui dificulta a nossa análise e pode prejudicar também o resultado de práticas, da nota de práticas de vocês, quando o auditor não conseguir encontrar, de fato, a informação que ele estava buscando naquela questão. Tá? E aí, para recomendações do que descrever, a gente sugere para vocês sempre terem uma atenção para o tipo de público que é atendido por aquela prática, que tipo de resultado indicador ele gerou para a gente, há quanto tempo ela é adotada, para que áreas, para que unidades da empresa ela é adotada. Tá? Enfim, vocês podem descrever, não há limitação de espaço nessas questões, mas sejam sempre claros e objetivos para a gente também ter uma otimização, tanto para vocês na escrita quanto para a gente na avaliação. Esse questionário de práticas, ele serve de requisito também para avaliação completa. O Daniel falou que ele vale 30% da nossa nota final. E, além disso, para vocês conseguirem chegar na segunda etapa da pesquisa, vocês precisam atingir 2 patamares mínimos nesse questionário. Um deles é uma nota de práticas de 25 pontos. Para quem já participou com a gente nos outros anos, a gente tem uma regra de não zerar nenhuma categoria. Essa regra não existe mais para esse ano. Tá? E vocês precisam também concluir o preenchimento do questionário até a data limite, então até o final de junho. O processo de auditoria, ele funciona de formato virtual, tá? Vai ser uma reunião virtual conduzida por um especialista de RH da FIA, da FEA USP, e ele é conduzido com 2 pessoas da organização que vocês podem escolher. Normalmente, o diretor de RH é responsável pela pesquisa, tá? Ou às vezes algum consultor adicional que vocês tenham, o presidente pode eventualmente querer participar também. Mas vocês precisam escolher até 2 pessoas, a gente não permite a entrada de mais pessoas. Nessa reunião, o que é verificado? A gente seleciona de cada um dos 12 temas da pesquisa 2 pontos de verificação, totalizando então 24 pontos, que a gente vai questionar para vocês como essa prática é adotada, para confirmar o que vocês descreveram na prática informada no questionário. E aí, caso a gente tenha uma quantidade de inconsistências muito grande, a gente pode até gerar desqualificação e, enfim, qualquer inconsistência adotada, observada, ela reduz bastante a nota de IGP de vocês. Tá? Esse cuidado nesse questionário de práticas, a gente pede uma grande atenção, principalmente para as empresas que já participaram nos outros anos, porque as informações, quando elas já vêm preenchidas, muitas vezes elas não são atualizadas. Tá? Algumas perguntas, elas têm até uma delimitação de tempo, então a gente pergunta se aquela prática foi realizada, adotada nos últimos 5 anos. Então, se essa data não for atualizada ao longo do tempo, ela perde a validade, e qualquer novidade que vocês incluírem naquela questão, mesmo revisão de outras práticas que vocês entendiam de alguma forma no passado, que foram avaliadas de maneira negativa pela pesquisa, a gente sugere que vocês releiam tudo, e a gente fica sempre aberto também a vocês para esclarecer o que em anos anteriores não foi avaliado a contento nessa parte, para vocês mexerem também. Da parte de práticas de gestão, a gente deve ter mais para frente, por volta de abril ou maio, uma reunião específica para explicar para as empresas, para os funcionários que estão fazendo o preenchimento desse questionário, mais detalhes sobre algumas práticas que a gente sabe que historicamente são mais desafiadores para a descrição. Tá? Então, a gente vai conversar com vocês especificamente sobre essas práticas, para que, de fato, esteja claro para todo mundo a regra do jogo, para ninguém ser prejudicado por não entender o questionário em alguma questão, ou não saber exatamente o que a gente pede nessa descrição.
E aí, no final desse processo, considerado os requisitos que a gente falou na parte de práticas e clima organizacional, a gente gera essa etapa de auditoria. A partir das reduções de notas geradas pela auditoria, que a gente faz depois o fechamento da nossa lista final de empresas premiadas. Essa lista não tem uma quantidade definida ainda, ela vai depender bastante da quantidade de empresas inscritas no processo desse ano. A gente trabalhou no ano passado com 100 lugares incríveis, a gente pode aumentar esse número, provavelmente é o que deve acontecer nesse ano, tá? E aí, ao final desse processo, é esse IFX final que gera para a gente a lista final. A partir desse resultado, a gente gera as informações que vão para o UOL, para o site com a divulgação de vocês, e promove também a festa de premiação com o reconhecimento das empresas premiadas por porte, das empresas premiadas também em outras premiações que a gente vai anunciar mais para frente. Depende bastante do cenário que a gente observar esse ano para a gente definir o que vai ser trabalhado nessas premiações adicionais também. Okay? Então, esse é o processo completo da pesquisa. Aqui vale a pena a gente parar para esclarecer as dúvidas que foram aparecendo antes da gente entrar na parte de questionar da abertura dos resultados para as empresas participantes. Se alguém tiver alguma dúvida específica, Daniel, Felipe, se vocês estão acompanhando o chat, se tiver alguma coisa, podem introduzir também. Eu tenho uma aqui da Natália Oliveira. Ela colocou aqui, né, que ano passado alguns colaboradores não anotaram a senha e aí dificultou, né? Eles perderam a senha e não puderam responder. O que nós estamos fazendo no sistema é reforçar essa parte de comunicação e algumas modificações, inclusive para que o funcionário consiga, no decorrer do questionário, enviar, né, ver a senha ainda e enviar para o e-mail dele. Nós mudamos um pouco a ordem dos acessos, ou seja, quando o funcionário vai acessar o link, ele vai ver as instruções, primeiro, antes de colocar os dados dele antes de gerar a senha. Justamente para ele ver, a gente fala, demora cerca de 25 minutos para responder. Então, para ele pegar um período, né, que ele já realmente possa ter tranquilidade para responder todo o questionário, que é o ideal. Ele parar um momento para fazer esse tipo de reflexão. Mas, de qualquer maneira, é importante que vocês reforcem sempre essa questão de guardar a senha. Mas a gente modificou justamente o sistema para que isso fique mais claro e algumas ferramentas que o funcionário possa já guardar a senha no decorrer aí também de resposta. Deixa eu ver se tem alguma outra. A Mani perguntou sobre a possibilidade de ter mais de um acesso para o questionário de práticas. Não, a gente consegue só disponibilizar um acesso. O que são opções aqui para vocês terem um acesso maior é vocês compartilharem o questionário entre as diferentes áreas, né? E o que vocês podem fazer também, vocês podem compartilhar o login e senha de vocês para outras pessoas acessarem. Qual que é o perigo disso? Quando uma pessoa estiver acessando e outra pessoa entrar, ele vai derrubar quem estiver naquele login. Então, vocês podem coordenar em horários diferentes para pessoas responderem, ao mesmo tempo vocês não vão conseguir. A Lorena está perguntando aqui, quem participou em 2019 carrega os questionários de práticas também? Infelizmente, não. O sistema ele pega o resultado do ano anterior. Então, vai pegar as respostas de 2020. O que pode ser feito nós temos aí o PDF, se você não chegou a baixar, né, o PDF com as respostas que vocês colocaram, nós temos, e aí você pode ir copiando e colando. Infelizmente, o sistema não vai conseguir puxar de 2019. Luciana perguntou sobre um problema que a gente tinha no ano passado de um funcionário que tinha vínculo com 2 empresas que estavam participando, como que isso vai poder ser feito hoje. A gente modificou aquela questão de acesso à pesquisa justamente por isso, porque agora vocês conseguem ter um identificador único, que pode ser diferente, não é só mais o CNPJ, então vocês podem pegar um número de matrícula de vocês, ou e-mail, o que for, e assim a pessoa pode responder nas 2 empresas, também com aquele link disponibilizado especificamente para cada empresa. Então, ele vai saber na hora que ele entrar no questionário para qual empresa que ele está respondendo e vai utilizar a variável de perfil que vocês indicarem para gerar a sua senha.
Exatamente, foi justamente isso, em função desses casos de pessoas que trabalhavam em mais de uma empresa, foi um dos motivos para nós fazermos essa modificação. Por isso que agora é necessário que vocês colocarem essa extensão do link de acesso, não é mais só fex.fia.com.br, que era antes, era mais fácil, claro, mas justamente a gente tinha esse problema. Então, agora, no link já é direcionado para a base específica da organização, então, por isso que ela pode ter essa base de funcionários específicas e não vai se conversar com uma outra empresa. Então, tornou isso bem independente. Patrícia, sobre a questão dos benefícios para CLTs e PJs, é o seguinte, as questões que a gente tem de benefícios dentro da parte de práticas de gestão, ela considera se o benefício é destinado a pelo menos 75% do público interno de vocês. Então, se vocês estiverem nessa situação, que a maioria for CLT e tiver acesso a esse benefício, vocês podem descrever. E, se vocês quiserem também deixar isso registrado, vocês podem, na descrição daquele benefício, marcar que tal e tal grupo não tem acesso ao benefício por conta do diferente tipo de contrato de trabalho, de vínculo que ele tem com a empresa. A Mani perguntando também sobre o acesso ao questionário de práticas. Infelizmente, é um acesso justamente para a gente ter o controle, mas a gente vai disponibilizar em planilha o questionário também, daí você vai poder distribuir isso, e depois realmente tem que ter uma pessoa para estar passando esses dados para dentro do sistema. Maria Alice, sobre a lista de 100, por lista. No ano passado foram 100 empresas no total, 40 pequenas, 40 médias, 20 grandes, mas como eu falei, esse número ele ainda não é definitivo, então a gente pode mexer nele dependendo da quantidade de empresas participantes e que conseguirem concluir o processo. A gente vai reavaliar o número de empresas premiadas mais adiante também. Requisitos para o certificado, Vanderlei, é o seguinte, uma nota no IQ, na parte de clima organizacional de 75 pontos e atingir a mafra mínima. São essas duas informações apenas. E aí tem uma questão, o Daniel tratou rapidamente, mas vale a pena a gente refalar e vai tratar no seguinte slide também com a parte de resultados. Vocês podem ter acesso aos dados de clima organizacional esse ano antes do final do processo. Então, vocês podem conduzir a pesquisa de clima em algum momento do processo de agora até junho e falar, olha, em abril eu já terminei o meu processo, eu gostaria de ter acesso a alguma das versões pagas do sistema, é possível que a gente disponibilize isso para vocês agora. Então, vocês não precisam esperar até o final. E, nesse momento, se vocês tiverem esses dois requisitos atingidos, vocês podem ter acesso já ao certificado também. Mais alguma? Dá uma olhada aqui. Ok? Então, acho que a gente pode seguir isso. E no final, se tiver mais alguma dúvida, a gente retoma aqui. Então, sobre resultados, sobre o uso de dados gerenciais, a FIA tem como um grande interesse dessa pesquisa a parte de devolução para o mercado das informações sobre as empresas premiadas, e o nosso outro grande bloco de interesse é que vocês utilizem os dados gerados por essa pesquisa de forma gerencial para melhoria no clima organizacional e nas práticas de gestão de vocês. Então, a gente faz questão de ter um grande bloco de dados devolvidos gratuitamente para as empresas participantes. A gente vai ver alguns dos dados disponibilizados aqui. E, assim, além dos dados que estão disponibilizados nas versões gratuitas, vocês têm também a disponibilidade de um consultor da FIA para apoiar vocês em uma reunião gratuita ao final do processo para discutir todos os resultados de clima organizacional da sua empresa. Então, mesmo os dados disponíveis nas versões pagas, a gente passa com vocês nessa reunião inicial para vocês terem conhecimento de como foi o resultado de vocês por áreas, por cargos e diferentes variáveis de perfil. E aí, se vocês tiverem interesse em ter o acesso a essa plataforma e manter esses resultados no poder de vocês, vocês podem fazer aquisição de diferentes formatos de detalhamento que a gente vai tratar aqui na sequência. Okay? Então, o que vocês recebem gratuitamente na pesquisa? Vocês recebem um acesso ao sistema com as informações
de clima organizacional de todos os temas e segmentados pelas assertivas perguntadas aos funcionários. Então, as 58 assertivas são disponibilizadas para vocês gratuitamente. Essa informação aqui no sistema decimais, ele abre as diferentes assertivas de cada um dos temas também. O sistema gratuito, ele conta também com outras 3 ferramentas. Então, a marcação de indicadores é a nossa ferramenta para classificar os resultados entre destaques, desafios e outros pontos de atenção. Tá? A gente classifica os resultados como destaque em azul e os pontos mais desafiadores em vermelho a partir da diferença para o resultado dos lugares incríveis nessa ferramenta de marcação de indicadores que está acessível aqui no sistema por meio desse pincel. É uma ferramenta bastante importante para vocês conseguirem identificar esses pontos de melhoria e também a gente, nessa reunião de apresentação gratuita da FIA, a gente auxilia vocês a definir o melhor resultado para essa marcação. O gráfico radar, ele traz para a gente uma visão mais clara, mais fácil das prioridades de vocês, comparando os resultados de maneira visual entre a empresa de vocês e os lugares incríveis. E aí todos os dados gerados aqui, inclusive a coloração indicada, ela é passível de exportação para Excel por meio desse botão. Essas aqui são as 3 ferramentas e os dados disponibilizados para vocês gratuitamente. Vocês têm acesso de todos os anos que vocês participaram das ferramentas de mensuração da FIA. Então, quem tiver participado de algum processo desde lá de 2006, 2007, vocês têm acesso dentro dessa mesma plataforma, trocando o resultado aqui nesse ano. E para quem tiver interesse nos formatos pagos, são 3 níveis diferentes de detalhamento na parte de clima organizacional. Esse primeiro básico é o que a gente falou do gratuito. Depois, no padrão, a gente tem uma diferenciação com variáveis de perfil adicionadas como cargos, como turnos, como tipo de local de trabalho, enfim, uma série de variáveis que entram para a gente segmentar os resultados. O sistema ele consegue filtrar e até cruzar diferentes informações para gerar gráficos de informação para a gente sobre esses resultados. A diferenciação entre o plano padrão e o plano essencial é o acréscimo dos resultados por áreas. Nesse nível de essencial, então vocês vão conseguir ver os resultados de cada uma das áreas e vão conseguir distribuir para os gestores que vocês entendem já ter a maturidade para fazer a gestão do clima organizacional, um perfil de acesso para o sistema para ele conseguir entrar nos dados da própria área dele. Okay? E aí, lá no nível avançado, a gente inclui uma série de variáveis adicionais que vão falar sobre diversidade, sobre estilo de liderança, que tem um impacto bastante positivo para um lado do líder inspirador e educador e um lado negativo no líder coercitivo e bloqueador em clima organizacional. Vale a pena dar uma olhada nos resultados desses filtros. E outros dados como as informações das questões personalizadas que vocês indicaram no sistema, dados de saúde, cultura, enfim, temos vários dados aqui, filtros. As empresas que já participaram conhecem um pouco mais sobre esse sistema. Quem não conheceu pode, inclusive, agendar com a gente uma reunião prévia à participação para conhecer melhor o sistema gratuito e também as disponibilizações das versões pagas. Nosso outro bloco principal de informações a partir da pesquisa é o sistema de planejamento estratégico de RH. Nesse sistema, a gente primeiro segmenta as informações de vocês em diferentes níveis de acesso. Então, a gente vai trazer dados de caracterização, detalhamento das práticas de gestão, o que vocês estão fazendo em termos de práticas e o que o mercado está adotando. Depois, a gente complementa isso com análises em uma página One Page Strategy com as principais recomendações para vocês. E tem uma ferramenta de buscas de melhores práticas também dentro do sistema. Essas análises elas são baseadas em um tripé de informações que a gente coleta ao longo da pesquisa. Então, a gente vai cruzar as informações das estatísticas de práticas de vocês, o que está sendo feito por vocês, com a percepção das pessoas e com o nível de satisfação dos funcionários com serviços de RH. As informações que vêm do IGP e do ICO, as duas são cruzadas aqui para a gente entender quais práticas deveriam ser adotadas não existem ainda hoje, quais práticas estão surtindo o efeito desejado e quais precisam de algum tipo de ajuste. Tá? E a gente complementa essa informação com práticas de referência, então, das práticas que são descritas pelas empresas lá na parte do questionário de práticas, a gente faz uma leitura e seleção daquelas que têm uma diversidade maior de informações, aquelas que são mais completas e traz para vocês como exemplos, obviamente preservando o anonimato da empresa de informações que possam revelar quem que adota essa prática de fato,
mas o funcionamento dela é passado para vocês aqui e a gente pode também aumentar a nossa comunidade de gestão de pessoas, estabelecendo pontes entre empresas que participaram da pesquisa para entender como que cada prática é desenvolvida, principalmente pelas empresas de referência em cada um dos blocos premiados pela pesquisa. E aí, por fim, a gente fecha essa informação com essa página final de recomendações, e isso é devolvido para vocês por meio de uma apresentação de resultados bastante interessante, que a gente consegue trazer várias informações e cruzar informações sobre as diretrizes da estratégia de RH de vocês, o que faz funcionários ficarem ou saírem eventualmente da organização. Enfim, é um trabalho bastante extenso de People Analytics que os especialistas aqui da FIA fazem. Além desses dois blocos centrais, clima e práticas de gestão, temos também dois sistemas um pouquinho menores aqui para compartilhamento com as empresas interessadas também. Então, retenção de talentos, a gente vai tratar especificamente quais são os fatores que atraem e retêm os funcionários de vocês, e a parte de avaliação do CEO, que vai trazer os principais indicadores que compõem o índice do CEO. Então, o quanto que as pessoas conhecem o presidente, quanto eles confiam e qual que é o nível, o estilo de atuação que os funcionários percebem na gestão do CEO. Esses aqui são os 4 diferentes formatos de serviços que a FIA oferece para as empresas participantes. Lembrando, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre os resultados de vocês, ainda que não tenham feito aquisição de valores de serviços personalizados, a gente aqui tem toda a abertura para trazer para vocês informações e devolutivas gratuitas também sobre o processo e sobre os dados de vocês. Okay? Então, esses são os dados da nossa pesquisa. A gente espera que todo mundo possa participar e a gente abre aqui de novo para as últimas dúvidas de vocês antes da gente encerrar o nosso encontro. Tem um comentário. Tem um comentário aqui do Adalto, né? Primeiro gostaria de agradecer aqui o seu comentário, Adalto, e também ele colocou uma dúvida sobre divisão de negócios. Então, na verdade, é assim, para participar tem que ter na premiação, né, para conseguir participar para a premiação do Lugares Incríveis para Trabalhar, tem que ter uma identidade própria. Então, tem que ter uma marca para justamente todo mundo saber qual é a organização, a empresa que está sendo premiada. Por isso que é possível divisões de negócio participarem, mas elas têm que ter essa marca, tem que ter uma gestão relativamente independente, né? Nós avaliamos, se quiser depois entre em contato com a gente, que a gente vai avaliar o seu caso especificamente. Por exemplo, você falou um órgão interno, aí não, isso eu já adianto que não pode participar. E tem uma questão também que existem algumas organizações que participam do processo da pesquisa, mas não querem participar da premiação, né? Então, aí a gente abre essa possibilidade também, não teria esse problema. Mas aí a gente conversa, depois entra em contato conosco para a gente entender o seu caso. Isso. Nesse caso, qual que é a regra que a gente considera mais? A gente precisa que a marca que está sendo exposta na pesquisa, que está sendo inscrita, ela possa ser, de fato, representada por um nome único e por um logotipo único. Então, se a sua divisão de negócios, se a sua equipe tiver uma marca própria, aí, ok, a gente pode ver se é possível incluir. E, da mesma forma, o contrário também. Então, se a marca que vocês estão inscrevendo inclui outros grupos que vocês não prevêem incluir na pesquisa, então, por exemplo, uma fábrica que vocês não querem incluir, a princípio, isso não é permitido. Se a gente tiver algum tipo de identificação desse tipo, a gente vai, durante o processo, pedir para vocês incluírem. Eventualmente, pode até ser um critério de desclassificação lá na frente, se algum grupo for excluído a propósito do processo de pesquisa. Exatamente. Quando você faz a inscrição de uma organização, é toda a organização que tem que ser convidada a participar. Isso é importantíssimo. Vamos lá, mais alguma? Acho que não. Podemos encerrar. O Felipe quer falar com o pessoal? Não, pessoal, assim, a gente só está muito ansioso, muito animado, já missões feitas. Teve uma turma que já largou na frente, tá? Então não aguarde
para poder fazer a inscrição da sua empresa. Esse ano o processo está mais leve, está mais lógico, a gente trabalha bastante na usabilidade do sistema, no enxugamento do questionário, para que vocês possam ter, para gerar a experiência do colaborador, vocês possam ter uma experiência boa na nossa pesquisa, e a gente segue fiel nos preceitos aqui de gerar informação de qualidade para vocês, tá? A gente fornece informação para decisão gerencial, a gente fornece informação para geração de conteúdo para a mídia, a gente fornece informação para a academia, né? Dissertações de mestrado, em teses de doutorado. A gente preza muito pela qualidade das informações, por isso que o processo às vezes pode ser mais criterioso, mais chato, coisa que a gente não vai abrir mão, porque é a nossa marca, é o que nos diferencia no mercado, e a gente está aqui numa ansiedade muito grande para recebê-los, para recebê-las nesse processo e poder saber como é que vai ser esse 2021, como é que está o ânimo da turma, como é que a gente vai conseguir trabalhar, quem consegue estabelecer normalidade. Alguns setores já alcançaram os patamares de 2019, outros setores de serviços, que foram os que demitiram o ano passado, ainda não conseguiram se reestabelecer prontamente, mesmo porque tem parte da sociedade que ainda está desmobilizada, mas a vacina está chegando aí para que todo mundo possa voltar à atividade normalizada. Então, assim, de verdade, a gente está muito ansioso para receber a inscrição de vocês, para que a gente possa começar a trabalhar com força total esse ano. Eu fiquei um pouco mais quietinho aqui, porque os pedreiros acordaram aqui do lado em alguma obra, acabei não entrando, mas com muita alegria e com muita expectativa que a gente quer receber a participação, a inscrição de vocês nesse processo 2021, pessoal. Muito bom, os desafios do home office, né? Estamos aí, agora já estamos todos calejados, com o filho aparecendo, faz parte. E eu gostaria de agradecer muito aí a parceria de vocês, alguns nomes aqui que nós já conhecemos muito, parceiros de longa data e novos também conhecendo o processo. Lembre-se sempre que nós temos toda a nossa equipe à disposição, né? Tanto eu, Felipe e Matias também. Por favor, entrem em contato, tirem todas as suas dúvidas. Quem quiser marcar uma videoconferência para falar sobre todo o processo, a gente está à disposição também. Obrigado a todos, esperamos encontrar vocês na pesquisa. Daniel falou, Bruna perguntou aqui para a gente. Então, a gente envia a apresentação. Se vocês precisarem de ajuda com alguma apresentação para a diretoria, alguma coisa num outro formato, também contem conosco, né? Nosso apoio está aí, a gente espera que vocês todos possam participar com a gente nesse ano. Obrigado a todos. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Se alguém quiser, pode agendar uma reunião conosco direto. A gente faz uma reunião exclusiva para vocês, para explicar a pesquisa, a metodologia. A gente vai estar à disposição.